A roda do ano girou. Chegamos naquele momento onde as brumas estão mais finas, as fadas, os gnomos e os nossos ancestrais começam a aparecer. Chegou na hora do Samhain. E o Samhain é o Ano Novo Celta. É o momento onde os ciclos se encerram para que um novo ciclo possa acontecer. É a morte do grande deus e o momento onde a deusa está no seu ápice da gravidez, já está ali nos seus últimos momentos de gravidez. E aí é interessante porque se a gente olha para a forma como a gente entende as estações hoje em dia, é como se a gente estivesse ali do meio para o final do outono entrando no inverno, mas é importante que a gente lembre que para a tradição a gente só tem dois grandes momentos, o verão e o inverno, né? O grande verão e o grande inverno, e as nossas estações, elas se englobam dentro desses dois momentos. E esse também era o ponto onde acontecia a última colheita, então o último momento onde eles tinham condições de pegar suprimentos para passar por um inverno muito rigoroso. É bom a gente lembrar que aqui no Hemisfério Sul, o Samhain ele é comemorado do dia 30 de abril ao dia 2 de maio, mas a gente também conhece, também comemora aqui essa tradição na época do Hemisfério Norte, e a gente conhece essa festividade também como Halloween. A gente tem um vídeo falando sobre o Halloween e sobre como o Samhain e o Halloween interagem entre si, depois dá uma olhadinha lá para você conhecer. E abrindo só um parênteses, assim, o Samhain e o Halloween não são a mesma coisa, eles conversam, eles têm pontos em comum, mas tem pontos separados, por isso que esse vídeo vai ficar nos destaques no final desse programa. Exatamente. E aí, como forma de resumo também, a gente pode entender o Samhain como um momento da morte, como um momento do Dia dos Mortos, digamos assim. Como o João disse, né, Samhain ele evoca essa ideia de sombra, evoca essa ideia de morte, né? Só que ele é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que o Samhain traz essa ideia de morte, ele também vai trazer a ideia da vida. Só que a maioria das pessoas não param para prestar muita atenção nisso, né? Ele faz muita alusão, por exemplo, ao signo de Escorpião, que nós também temos um vídeo aqui falando sobre ele, caso você queira dar uma olhadinha depois. Ele traz essa ambiguidade, né? Porque sim, é o momento das sombras, é o momento do inverno, é o momento de entrar em reclusão, é um momento onde a natureza dá o seu último fôlego, né? As plantas morreram, os vegetais morreram, os animais se escondem, né? Eles hibernam, eles se escondem em suas tocas, ou seja, é um momento onde as trevas dominam. Só que treva não é sinônimo de coisa negativa. Se nós pararmos para pensar, nós todos nascemos nas trevas, nós todos nascemos nas sombras. Não é à toa que o momento do parto é comumente chamado de momento de dar à luz. Então, toda vida, ou melhor, nenhuma vida surge na luz. Toda vida ela surge nas sombras. Samhain é o momento que o Deus morreu. É o momento que o Sol morreu. E agora ele adentra completamente o útero da Grande Mãe. Na nossa vida, como que a gente pode entender essa ideia do Samhain, né? A gente pode entender como um momento justamente de não dar mais para olhar para fora. Tá tudo... Porque não adianta, tá tudo no escuro, tá tudo sombrio. Se você tentar olhar alguma coisa fora, você não vai ver. É o momento de olhar para dentro. Mas o que eu vou ver dentro, Patrick? Você vai ver justamente tudo aquilo que você cultivou, semeou e colheu durante aquele período luminoso, durante aquele período do grande verão. Toda essa luz, se você soube passar bem por cada uma dessas fases, se você soube passar, se a sua colheita é boa, e como o João disse, Samhain era o momento que os antigos povos celtas faziam a distribuição dos grãos, a distribuição da colheita. Isso é muito importante, porque se você consome toda a sua comida no início do inverno, você não sobrevive o restante do inverno. E você também tem que salvar grãos para que você possa semear novamente nas próximas estações. Então existe toda uma logística. Esse momento é um momento de nós aplicarmos essa logística na nossa vida. Onde nós podemos colocar essa luz, esses ensinamentos, esses aprendizados que nós semeamos durante o nosso verão na nossa vida. Que partes do meu eu interior, que partes do meu lado sombra precisam de mais luz. E é o momento de eu me virar para dentro e organizar, olhar para mim e analisar, esse ponto meu aqui, eu preciso dar um pouco mais de atenção. Esse aqui está caminhando bem, mas eu não posso esquecer dele. Então eu posso tirar um pouquinho, não vai precisar ser tanto quanto eu dei naquele outro ponto, mas eu vou distribuir um pouquinho para cá também. É saber fazer a distribuição para sua família interna, a fim de que quando o Deus
vier novamente a renascer, nós também possamos renascer melhores do que aqueles que nós éramos antes. Um ponto interessante que o Samhain traz para a gente, é claro que ele traz vários pontos interessantes, mas um que a gente pode destacar aqui é a ideia de que nós estamos entrando na fase escura, né? Nós estamos entrando no grande inverno e saindo do grande verão. E na vida a gente passa por muitas questões assim. O Patrick já trouxe essa questão de você colher coisas que você plantou na vida. Mas também ela é associado à questão da grande exposição. Geralmente quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem um frisson. Então a gente, isso é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E se a gente não trata muito bem disso, a gente satura daquilo. Quantas pessoas entram em ordens iniciáticas ou procuram a chamada espiritualidade e depois de um tempo elas abandonam? Por quê? Porque o plantio dela não foi um bom plantio. Então esse momento de morte que o inverno vai trazer, literalmente é uma morte. Porque ela vai acabar com aquilo que ela plantou de maneira errada. Significa que você entrar numa ordem, significa que você entrar num grupo de estudo, aproveita e dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org e no catarse.me/pedradeafiar para conhecer sobre os nossos grupos de estudos também, inclusive fazer parte deles. Algumas pessoas buscam isso e se saturam porque elas não plantaram direito. Mas quando você, através desse verão, você soube plantar, você soube viver esse verão entendendo o inverno vai chegar, né? O inverno está chegando, né? Já diria Ned Stark, né? Você vai falar, o inverno está vindo aí, tudo bem que lá demora pra caramba para chegar, mas o inverno... Mas é porque é bom que não chegue, entendeu? Mas o inverno está vindo. Então, se o inverno está vindo, você deve se preparar para isso. E quando o inverno chega, porque ele vai chegar, você deve viver de acordo com aquilo. Por isso que existe esse resgate dos nossos antepassados. Por quê? Porque eles já passaram por vários invernos. Inclusive, a gente também já passou por vários invernos. É entender que em qualquer jornada tem um momento de euforia, de exposição, verão, mas depois tem um momento de reclusão, inverno, no qual você vai passar por problemas, por situações que no verão você tirava de letra porque a luz do sol estava aí, e agora você precisa aprender, como o Patrick falou, a canalizar essa luz do sol para aquilo que é necessário, entendendo que esse momento de inverno é uma continuidade do verão, porque o Deus que vai renascer é o mesmo Deus que morreu, mas ele vai renascer transformado por essa energia do Samhain, essa energia do inverno que está chegando. E eu acho que pensando na prática, né, no dia a dia como a gente está falando, é importante nós termos em mente que, ainda que simbolicamente, nós passamos pela roda do ano todos os dias. Sim. Então, se a gente está no verão, a gente não precisa esperar chegar no inverno, agora não precisa se preocupar com o Samhain, não. Todos os dias, obviamente, nós amanhecemos, passamos pelo momento de pico do sol e no final do dia as coisas vão morrendo, as coisas vão perecendo. A noite chega, né? Exatamente. Então é importante que a gente tenha esse hábito de reflexão, de introspecção diariamente, ou ainda que não diariamente, mas com uma periodicidade maior do que uma vez ao ano. Essas festividades, elas são muito importantes porque elas são os momentos onde a energia do universo, ou pelo menos do local onde a gente está vivendo, está voltada para aquele ponto, então é mais fácil que a gente siga esse fluxo, mas a gente pode internamente, no micro, viver esses ciclos diariamente, e a gente deve fazer isso, justamente para que a gente possa organizar e direcionar a rota antes de chegar lá na frente. Como o Patrick muito bem disse, a nossa colheita ela é muito boa se a gente fez um bom plantio, então a gente tem que repensar esse plantio a todo instante, para saber se aquilo que fez sentido lá atrás continua fazendo sentido hoje em dia. E aí quando a gente chega lá no Samhain, de fato, né, no nosso ano, a gente consegue ter um momento mais harmonioso, um momento de contato com esse mundo dos mortos, com esse mundo de introspecção, com esse mundo dos ancestrais, de uma maneira mais festiva, de uma maneira mais bacana. Fazer só um alto jabá nosso aqui, para você pegar, né? Caso você queira perceber um pouco mais essas correlações, a gente tem um livro no Clube de Autores, você vai procurar clubedeautores.com.br, o livro se chama Manifestação. Dentre outras coisas, ela vai ter uma figura que ela vai te mostrar, e obviamente um texto explicando a figura, que ela vai te mostrar a correlação entre os ciclos do universo,
o ciclo da sua vida, a sua vida como um todo, o seu período encarnado, correspondente ao ano, correspondente ao dia, correspondente a uma série de coisas que você vai encontrar ali. Então, se você quer estudar um pouquinho mais, dá uma procurada nesse livro, Manifestação, o link vai estar aqui embaixo no destaque também. E eu queria só fazer mais um adendo, porque eu lembrei, eu não lembro exatamente o nome, mas tem um filme da Disney que fala um pouco sobre esse Dia dos Mortos. Então, em algumas culturas, embora para nós nem sempre seja assim... A Viva. Exatamente. É um dia de festividade mesmo, é um dia de celebração. Então a gente pode e deve olhar para o Samhain e para esse Dia dos Mortos como algo bacana, como algo que traz festividade mesmo. A tradição mexicana nos dá um bom ensinamento com relação a isso, né? A forma como eles lidam com essa ideia da morte é muito bonita, né? É festiva, né? É alegre. Isso tudo que você falou, João, só fazendo um amarrado, né? É importante justamente a gente pensar isso. A grande roda, ela se manifesta todos os dias, ou seja, cada dia nosso é como se fosse um ano inteiro, e são ciclos dentro de ciclos. Ou seja, nós estamos, na verdade, vivenciando todas as etapas da roda no mesmo momento. Existem partes de nós que está no verão e partes de nós que está no inverno. Existe parte de nós que está em Lita, existe parte de nós que está em Samhain. Então a gente não apenas tem a oportunidade de vivenciar isso no nosso dia a dia, como a gente tem a oportunidade de vivenciar isso no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir. Não precisa esperar uma hora determinada. É saber analisar, é saber olhar para nós e ver qual parte de nós está em que momento e saber dar a devida atenção a cada um desses momentos. Samhain é uma festa muito especial, é uma festa muito destacada dentro da roda do ano, justamente porque ela não é essa coisa negativa como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, ela é a morte, mas ela é a morte no sentido mais material. Lembre-se, a natureza se recolhe, ou seja, o nosso lado animal também se recolhe e permite uma conexão maior com o nosso lado divino. Logo, é o momento ideal para que a gente possa, no nosso dia a dia, não importa onde a gente esteja, buscar essa ideia do Samhain, buscar essa ideia de conexão com essa parte mais elevada e buscar essa sabedoria dos nossos ancestrais, como o Paulo disse, e de nós mesmos, que já passamos por essas etapas tantas vezes, que já passamos por momentos de escuridão tantas vezes, já passamos por problemas na nossa vida tantas vezes. E mesmo que a gente não tenha trabalhado tão bem, não tenha se saído tão bem neles, a gente sobreviveu, a gente passou, a gente sabe o que não deve fazer e a gente pode fazer diferente. Então vivam o Samhain na vida de vocês, aprendam a valorizar esse momento de escuridão, que ele tem muito a nos ensinar. Um ponto só para deixar claro, por mais que o Samhain, assim como os outros grandes sabás, ele aconteçam todos os dias, por que eu vou comemorar o Samhain quando o Samhain acontece? Porque existem ciclos dentro de ciclos. Então nós temos um ciclo do Samhain no dia, da mesma forma que nós vamos ter um ciclo do Samhain na nossa vida, nós vamos ter um ciclo do Samhain no mês e nós temos um ciclo do Samhain no ano. Quando você conjuga esse mesmo ponto em todos os ciclos no Samhain anual, você potencializa todas essas coisas. Isso não significa que você... então eu não vou comemorar o Samhain porque eu comemoro o Samhain todo dia. Mentira, você não comemora o Samhain todo dia. Você não comemora o Samhain nem no Samhain. Então, vamos prestar atenção nisso e sempre destacando, como o Patrick comentou agora há pouco. Aquilo que nós já vivenciamos, ele nos traz uma experiência, mas a experiência é o ensinamento que eu tiro da prática. Tudo aquilo que eu faço tem a potencialidade de me gerar experiência, de aprender como fazer e como não fazer. E nesse como fazer, o que está correlacionado a ele para eu emular aquilo. Aquilo que eu fiz no inverno passado não se aplica no inverno de agora, porque o inverno de agora é parecido, mas não é o mesmo. Então não adianta eu apenas seguir à risca tudo aquilo que eu fiz no passado. Eu tenho que olhar para o presente e saber como aquele ensinamento do passado se aplica no presente. Porque se eu me apego à forma, eu perco a essência. Samhain, roda do ano, é essência, é saber que cada momento é um momento único, por mais similaridades que ele possa parecer. Então, aproveite seu Samhain que está chegando aí e até o próximo programa. Tchau, tchau!